Oi, gente! Eu não posso falar muito alto porque o Lucas está dormindo no outro quarto. Então, como vocês viram no título do vídeo, eu vou falar hoje sobre as 3 maiores lições. Assim que faz 3 é o alemão, né? A gente faz assim. Então, as 3 maiores lições que eu aprendi depois que eu casei. Além de lavar, passar roupa, cozinhar, limpar a casa, enfim, essas coisas que eu deveria ter aprendido, mas Eu acho que vou ter que fechar a janela. a minha mãe até tentou, mas não deu muito certo. E acredite você ou não, quem me ensinou a lavar roupa foi o Zasha. É vergonhoso, né, gente? Mas é verdade. Mas depois eu conto pra vocês como foi isso. Então, a primeira é: nós somos um time e não adversários. Porque logo no início do casamento a gente entrou meio que em guerra. Pelo poder, né? Quem é que tem poder? O Zasha ou eu? E eu entrei no casamento também com uma mentalidade muito diferente da que eu tenho hoje. Por falta de maturidade também, né, gente? Eu pensava que se eu deixasse ou se eu fizesse alguma coisa que ele me falasse, que o Zasha me falasse ou me pedisse, eu estaria meio que obedecendo ele. E ele estaria me dizendo o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que deixar de fazer. Então, isso foi que eu pensei, homem nenhum vai mandar em mim. Mais ou menos isso que eu pensava. Então, eu até deixei muitas coisas que antigamente eu não deixaria, mas depois eu fui querendo entrar em guerra com ele, assim. Eu queria esse poder também. O que afetou muito ele também, porque o Zasha é o tipo de pessoa que ele gosta de ter o controle de tudo. Por ele ter vivido muito tempo sozinho, então ele tinha as coisas deles, ele controlava. Então, ele queria ter o controle de tudo e nós somos 2 pessoas totalmente diferentes, então a gente meio que entrou em choque quando a gente se casou, que foi que a gente veio morar junto. E essa foi uma das maiores lições que eu aprendi, que a gente é um time, que a gente tem que funcionar juntos e não eu sozinha, ele sozinho, e sim juntos. E isso foi durante o primeiro ano, foi que realmente depois de um ano foi que eu fui entender isso e conversava com ele, e porque a gente tinha discussões com muita frequência a respeito disso. E pra falar a verdade, entender, eu passei a entender agora, que essa foi a 3ª lição e eu vou contar pra vocês depois. E foi isso, hoje a gente se trata como um time, hoje a gente se ajuda, hoje eu escuto ele, às vezes eu tenho que engolir algumas coisas também, porque faz parte, mesmo que meu ego, né, quer dizer, não, tu não vai fazer, mas... E depois vem outra voz que diz, faz, que não tem problema nenhum nisso. Então, hoje em dia a gente se ajuda muito, hoje em dia a gente conversa muito, hoje em dia eu escuto o que ele tem a me dizer, eu faço o que ele me aconselha a fazer. Então, essa foi a primeira lição que eu tive no casamento, que foi: nós somos um time e não adversários. E a segunda lição eu tirei desse livro aqui. As 5 linguagens do amor. Tá em alemão, eu li em alemão, eu comecei a ler agora de novo hoje, porque eu quero tirar mais coisas, né, que a gente lê uma vez, não fica sempre tudo na nossa mente que a gente aprende. Então eu quero ler de novo para aprender mais. Gente, eu tenho uma colinha, por isso que eu tô olhando pra baixo, né? É assim, esse livro fala que existem 5 linguagens do amor, 5 formas de como você pode demonstrar o seu amor. Então, é que nem, por exemplo, se eu falo português, o Zasha fala alemão, e se eu não soubesse falar alemão, no caso, e para eu poder me comunicar com ele, então eu tenho que saber falar alemão. E ele é a mesma coisa, se eu não falasse alemão e ele quisesse se comunicar comigo, então ele tem que falar português. E por isso é muito importante a gente entender qual é a linguagem do amor da pessoa com quem a gente vive. E isso foi outra lição muito, muito grande que eu tive com esse livro, que foi que eu passei a entender que a forma de como Zasha me demonstra o amor dele, a forma que ele aprendeu, a forma que para ele é demonstrar amor. E a forma que eu demonstrava amor para ele é a forma que eu aprendi, a forma que eu me sinto amada. Mas não significa que ele vai entender dessa forma também. Aqui no livro ele fala que você pode ter até 2 linguagens de amor. E, por exemplo, a minha linguagem, a primeira é o tempo a 2. Esse tempo juntos, de se abraçar, de demonstrar. Esse, pra mim, eu me sinto amada quando ele faz isso, dele tirar um tempo pra gente passar o tempo juntos. E pra ele é serviço. A linguagem de amor dele é serviço, ou seja, se eu fizer alguma coisa que agrada ele ou que ajude ele, por exemplo, fazer o lanche dele pro trabalho, pro dia seguinte, por exemplo, assim ele se sente amado. Isso foi algo que eu fui percebendo ao decorrer do tempo.
Por exemplo, ele ainda não leu esse livro, ele não sabe, mas se eu perguntar pra ele, eu acho que ele me diria assim, que ele se sente amado quando eu faço algo pra ele. Como eu acho que diz até aqui nesse livro, é como se a gente tivesse 2 baldes. Eu tenho o meu balde, ele tem o meu balde. Então todo dia a gente tem que encher esses baldes. Todo dia, de alguma forma, a gente tem que encher esse balde pra gente se sentir amados. E isso não quer dizer que a gente faça super bem, tudo perfeito, porque a gente não faz. A gente tá aprendendo, assim, por isso que eu quero ler de novo, que eu quero aprender mais pra poder me comunicar melhor, pra poder demonstrar o meu amor da melhor forma possível, para que ele se sinta amado, da forma que ele entende. A mesma coisa serve ao contrário também. E por isso que eu sou muito, muito fã de livros, porque a gente aprende tanto, tanto, tanto. Se a gente realmente olhar pra gente, olhar pra dentro, a gente vai descobrindo coisas que talvez a gente deixa passar despercebido e entra em guerra com o marido por falta de sabedoria, por falta de diálogo, por falta de entendimento de si próprio. Por não saber como eu mesma me sinto amada e por não saber como eu posso demonstrar esse amor pro meu marido. Então essa foi a segunda lição que eu definitivamente aprendi e continuo aprendendo. E a terceira lição, que foi que eu falei pra vocês no início, que eu tô aprendendo ainda, foi há pouco tempo que a Jéssica me falou sobre um curso que ela tava fazendo e eu fiz uma semana de submissão. Não, uma semana do... Qual foi a palavra? O poder da submissão, foi isso. O poder da submissão. E eu fiz, e foi que eu passei a entender muito mais sobre o papel da mulher, o nosso papel, a nossa natureza. Porque eu acho que o mundo está transmitindo uma mensagem de uma forma totalmente diferente do que a nossa natureza foi feita. De como nós mulheres devemos ser, como nós mulheres devemos agir, como nós mulheres devemos viver. E tem esses padrões, né, que são colocados no mundo e que a gente acaba se sentindo pressionada e acaba pensando, eu tenho que pensar assim, eu tenho que fazer assim. Não tem problema nenhum se você pensar de outra forma. Eu entendo. Só tô falando como eu aprendi, como eu tô aprendendo, como dá certo pra mim. Então, eu tinha um problema muito grande com isso, como eu falei no início, assim, eu tinha essa mentalidade, nenhum homem vai mandar em mim. Ninguém vai me dizer o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que deixar de fazer. Eu vou ganhar meu dinheiro, eu vou ter minhas coisas, o que não está errado. E eu sempre quis ter isso, mas eu percebia que eu me sentia até de uma forma meio que ruim por ganhar menos que os acham. E assim, eu tinha aquela coisa de competição em mim, não, eu tenho que ganhar tanto quanto ele. Sendo que são 2 trabalhos totalmente diferentes, são coisas totalmente diferentes. E eu meio que tinha essa pressão em mim. Até então, né, que pra mim foi depois da gravidez que eu tô em casa. Pra quem não sabe, né, tenho um filhinho de 7 meses e decidi ficar em casa durante 2 anos, que a gente tem essa liberdade de poder escolher aqui na Alemanha. Pra mim foi um baque, assim, como é que eu vou fazer agora que eu vou ganhar muito menos, que a gente ganha 67% do que eu ganhava quando eu trabalhava. Ou seja, 67% eu ganho todo mês. Do que eu ganho eu não sei as palavras em português, enfim. Do meu salário que eu ganhava. Então, e pra mim foi um baque, assim, agora bem menos, e agora o que eu faço? Aí vem a primeira lição de novo, nós somos um time e não adversários. Eu vou ficar com meu filho, porque é isso que eu quero, foi isso que eu decidi, e é isso... E foi pra isso que eu vi ao mundo. Esse sempre foi o meu sonho, ser mãe, ter a minha família, e por que não cuidar da minha casa com amor? Esse é o meu trabalho, esse é o meu desejo de ficar em casa e por muito tempo eu meio que negligenciei o trabalho doméstico, por exemplo. Não que eu não fazia nada, mas eu dividia as tarefas com os achos, a gente não divide, mas eu faço, claro, hoje muito mais do que fazia, mas antigamente isso pra mim era meio que, não, eu não quero só ficar em casa, eu quero trabalhar, eu quero ganhar dinheiro e tudo mais. Hoje em dia eu penso totalmente diferente. Hoje em dia eu vejo que esse é um trabalho mais importante que eu posso fazer aqui nessa terra. Cuidar da minha casa, cuidar do meu marido, educar o meu filho, cuidar do meu filho, estar presente na vida do meu filho. Porque nós mulheres, a gente tem o poder de edificar pessoas. E entender que esse é o meu papel, de edificar pessoas, e isso eu aprendi com a Pamela Arruma, eu acho que é o nome dela. Fazer as coisas com amor, não fazer por fazer. Não lavar uma louça por ter que lavar, mas sim por amor. Porque eu faço isso, esse é o meu trabalho e eu faço com amor.
Uma pergunta que ela fez, que foi que realmente ficou muito em mim, assim, como é que você quer ser lembrada pelos seus? A gente se importa muito com o que as pessoas ao nosso redor vão dizer, mas e as pessoas que a gente ama? E as pessoas que convivem com a gente? Como é que a gente quer ser lembrada por elas? Então isso ficou muito na minha cabeça e é isso que eu venho tentando mudar cada dia mais. Sobre realmente cuidar e tomar o meu lugar como mulher na minha casa. E gente, por favor, não me entendam que agora não quero mais trabalhar. Ainda tenho meus sonhos, eu ainda tenho os meus desejos, eu ainda tenho a minha vontade de crescer, eu ainda tenho tudo isso, tudo ainda tenho. Mas tem outras formas de fazer isso. E agora eu aceito e eu sou muito grata, muito feliz por ter minha família, por poder viver esse momento e não consigo me imaginar vivendo diferente. Essa foi a terceira lição, assim, que eu aprendi realmente. Eu converso com o Sasha sobre isso, eu vejo o quanto ele fica feliz, porque o Sasha tem um normal, que eu acho que a maioria dos homens tem, porque é a natureza deles, de ser o provedor, de realmente ver as coisas a longo prazo. Nós mulheres, a gente vê a curto prazo, a gente vê agora, o aqui, como é que tá, como é que você tá se sentindo, como é que tá sendo, tudo mais. O homem, ele vê a longo prazo, em relação a muitas coisas. Eu percebo, por exemplo, eu tinha um problema muito grande de pedir pro Sasha conselhos sobre comprar alguma coisa, eu queria pegar e comprar, e enfim, eu trabalho também, o dinheiro é meu. Mas não, hoje em dia eu converso com ele. E assim ele me pergunta também para eu poder aconselhar ele, para falar o que eu penso, mas eu pergunto muito a ele, o que tu acha, como é que se a gente fizer agora, vai dar e tudo mais? Ou seja, porque ele tem uma visão muito mais longa que a minha. Eu vejo agora, eu quero agora. Ele não, ele vê, olha, mas se a gente comprar esse mês que vem pode ficar apertado, mas se a gente fizer isso esse mês, daqui a 2 meses pode ser que falte, ou vamos fazer isso daqui a 3 meses. Então, são essas coisas assim que a gente tem que entender, o nosso papel, a nossa natureza. É como a Pamela fala, gente, Deus nos criou, Ele sabe exatamente como a gente funciona. Então, e tá tudo na Bíblia, né, gente, que a mulher sábia edifica o seu lar. Isso é maravilhoso, a gente realmente confiar nele, em Deus, que foi Ele que nos criou, e Ele sabe exatamente, como a Pamela falou, como a gente funciona. Então, a gente também aceitar a nossa natureza, a gente não querer se encaixar nos padrões que o mundo estão colocando agora. E eu repito, cada pessoa vive da maneira que acha certo, cada pessoa eu respeito muito, e cada pessoa deve pensar do jeito que pensa. Mas é o que eu penso, é o que eu acho certo pra mim, é o que tá dando certo pra mim e o que eu acredito. E então, gente, essas foram as 3 lições que eu aprendi. E ainda tem muitas outras, mas essas foram as maiores e eu sei que é um caminho longo, de muito aprendizado. E a gente tem que querer evoluir, querer mudar, querer entender que a gente não é a dona da razão e que a gente pode sim aprender uns com os outros. E não é só a minha forma de pensar tá certa e a do Sasha tá errada, não. Eu posso aprender com ele, ele pode aprender comigo. E juntos a gente se completa. Eu acho que com essa frase a gente pode terminar. Mas é isso, gente. E eu falo pra você, se hoje você tá em guerra com seu marido, tente primeiro se entender, tente primeiro se conhecer, tente primeiro olhar pra dentro, ver o que você pode mudar, porque apontar o dedo é muito fácil. Mas realmente olhar pra dentro e ver o que eu posso mudar, o que eu tô fazendo errado, o que eu poderia fazer diferente. E eu acho que essa é a chave de uma grande mudança, de melhoras na sua vida. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa o seu like aqui pra gente, que isso ajuda demais. E compartilhe com as pessoas que você ama, alguém que talvez esteja precisando de ver esse vídeo também. Então, é isso, gente. Um beijo e até a próxima.